todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa e, como sempre, não começamos nenhum vídeo sem antes lembrar para vocês, meus irmãos, rezar o rosário todos os dias. Muitas pessoas já me respondem dizendo que rezam o rosário todos os dias, às 18 horas. O importante é rezar o rosário. Algumas rezam os mistérios gozosos durante a manhã, os dolorosos à tarde e os gloriosos à noite. Não tem problema. Pode-se rezar esses mistérios dessa forma, como também pode-se também rezar de uma vez só. Fica a critério de quem quer realmente alimentar essa devoção maravilhosa. Né? Uma devoção, mais do que uma devoção sacramental, que nos ajuda para alcançarmos a salvação e o caminho da luz de Deus, da visão beatífica. E realmente não se pode ir a Jesus, normalmente, sem passar por Nossa Senhora. Não é? Nossa Senhora, ela é a medianeira de todas as graças. E todas as graças que vêm de Jesus passam pelas mãos maternais de Nossa Senhora. E vivemos tempos difíceis. Como disse irmã Lúcia, Nossa Senhora diz que Jesus colocou virtudes ainda mais fortes, mais eficazes na oração do rosário. Bom, é uma oração cristocêntrica, ao contrário do que dizem os protestantes, ou por ignorância, ou por má fé. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que nos proteja, nos guarde, mais uma vez, nessa jornada desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Meus queridos, lembrando, mais uma vez, o Instituto São Carlos Borromeu, né, que oferece um material de qualidade singular para a educação de seus filhos que estejam em idade escolar. Coloquei o link aqui na descrição e também o cupom de desconto de 5%, né, que vale a pena. Gente, a qualidade do material, acabei de receber o material, eu ainda estou maravilhado, estou folheando aqui os módulos, os meus filhos aqui estão amando, já estão lendo os módulos que foram enviados. É uma coisa... Gente, se vocês têm filhos em idade escolar e são católicos, por favor, adquiram esse material. Aí vocês vão dizer, no momento não posso, eu estou com problemas financeiros. Gente, calma. O cartão parcela tantas vezes quanto puder. Eu obtive realmente esse cupom de desconto e vale a pena, tá bom? Vale a pena. E todas as matérias são dadas de forma cuidadosa, de forma realmente católica. Matemática, física, química. O ensino religioso deles é catolicismo puro. Os módulos são maravilhosos. Nos próximos vídeos eu vou mostrar a vocês, tá bom? E lembrando mais uma vez também as contribuições que eu solicito, quem puder ajudar financeiramente com a ampliação do mosteiro do Imaculado Coração de Maria, em Friburgo, Rio de Janeiro, para que mais padres da tradição sejam formados ali. Não estão dando conta da demanda de gente que está chegando. Muitas vocações por todo o Brasil. Muitas. Tá bom, gente? Quem puder ajudar, vou deixar também o link da vaquinha aqui embaixo. Tá bom? E lembrando, né, se você gosta do conteúdo do meu canal, ative o sininho, se inscreva. Tá bom? Compartilhe, curta e comente, como diz o pessoal dos canais de nerdolas de heróis, tá bom? E se inscreva. Muitas vezes você se inscreve, não curte, ou curte e não se inscreve, ou então curte e não compartilha, né? Então, e para piorar, o YouTube, eles têm uma política que nós sabemos bem em relação à reta fé católica, né? A gente sabe. Então, fica aqui o meu apelo a vocês, tá bom? E, além do mais, se você se inscreve, você também vai ter acesso mais rápido aos novos vídeos que estiverem sendo produzidos. E hoje o vídeo que eu vou produzir aqui fala de um assunto muito importante. Muito importante, que fala do padre Malachi Martin. Malachi Martin era um padre
jesuíta. Foi um homem que teve contato com o terceiro segredo, a terceira parte do segredo de Fátima. Ele foi secretário do cardeal Bert. E por meio do cardeal Bert, ele teve acesso ao documento que através do qual Nossa Senhora falou à irmã Lúcia como era a visão do terceiro segredo, como ela deveria ser interpretada, dando sentido à visão da terceira parte do segredo, que nós já sabemos qual é. Não é? Inclusive Malak Mart escreveu esse livro aqui, que no Brasil, não sei por que colocaram esse nome, O Último Papa, acho que é para vender, mas que o nome original, pelo menos eles colocaram aqui, Windswept House, a casa varrida pelos ventos. Ele trata realmente de um Papa que ele pensava estar seguindo a Nosso Senhor, obedecendo a Nosso Senhor, e não era nada disso. É um livro até que eu recomendo, né? É um livro que eu realmente recomendo. Tá bom? O Último Papa, que na verdade é Windswept House, a casa varrida pelos ventos. Aqui a foto do padre Malak Mart aqui, ó. Olha aqui, ó. Já faleceu. Tá bom? Já faleceu. Ele se decepcionou muito, né, com os eventos que estavam se desfechando na época do concílio e do concílio para cá. Né? E, infelizmente, em matéria de seguir realmente sua vocação, os últimos anos de sua vida não foram muito bons, se é que posso dizer assim. Mas ele sabia o teor do terceiro segredo, ele afirma isso categoricamente. Tá bom? Mas é mais ou menos sobre isso que vamos tratar. Né? O que é que eu posso dizer a vocês, meus queridos? Existia um programa de rádio nos Estados Unidos chamado Coast to Coast, de costa a costa. Sabe que os Estados Unidos é a costa leste e a costa oeste. Era um programa que tinha uma média de 10 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Um programa que sempre instigava as pessoas a pensarem sobre temas polêmicos e tudo mais. Um desses convidados, num desses programas, foi justamente o padre Malak Mart. O padre Malak Mart, ele, entre outras coisas, ele fala que teve uma reunião na época do Papa João XXIII com vários cardeais ali realmente ao redor dele, né, que atuavam ao redor dele, né, e nessa reunião ele mostrou a terceira parte do segredo, que Nossa Senhora, né, tinha dito que deveria ter sido publicado até 1960, mas foi a data mais ou menos dessa reunião, 61. E ele queria ouvir o que as outras autoridades da hierarquia tinham a dizer sobre aquele segredo que Nossa Senhora providencialmente estava ali revelando. E infelizmente foi votado para não ser revelado o teor da terceira parte do segredo. E aí o que aconteceu é que o cardeal saiu da reunião, de quem o Malak Mart era o secretário, entrou no carro e entregou um papel assim para o Malak Mart. Ó, leia. Ele leu as linhas inteirinhas, são 25 a 30 linhas do segredo. Por aí, estourando 40, uma folha grande de papel pautado, com a explicação toda do segredo. Né? E ele narra, inclusive, que uma vez que ele leu, como ele assimilou todo o teor da terceira parte do segredo. Ele assimilou toda a terceira parte e guardou aquilo na memória, né, por muito tempo. E depois de muitos anos, ele foi convidado para o programa de Art Bell. Nem sei se esse programa existe ainda, acho que Art Bell já faleceu. Esse radialista norte-americano, um comunicador excepcional. Nesse programa, ele convidava vários ouvintes para que ligassem para a rádio e dissessem o que é que eles acreditavam que seria o teor do terceiro segredo, porque o Malak Mart ele tinha feito um juramento de jamais revelar o teor por si mesmo. Mas se alguém dissesse o que seria, ele poderia dizer, é isso ou não é isso. Várias pessoas ligaram durante o programa de Art Bell. Umas diziam, o segredo diz
que a terceira parte do segredo vai ser um asteroide que vai cair na Terra, ou a terceira parte do segredo vai falar de um terremoto imenso e que vai matar muita gente. A terceira parte do segredo fala de um tsunami. A terceira parte do segredo fala... ele sempre dizendo, não, a terceira parte do segredo não é isso. Não, a terceira parte do segredo não é isso. Não. E ele dizendo o que é que era, o que é que normalmente... ele não, praticamente no começo do programa ele disse, nenhuma dessas hipóteses que foram aventadas aí por vocês, ouvintes do programa, nenhuma delas é a terceira parte do segredo. Nenhuma delas. Né? Mas ele, mesmo assim, se você ouvir o programa, eu vou ver se eu consigo disponibilizar o link do YouTube que tem justamente essa entrevista de Art Bell. Ele não descarta a ocorrência de catástrofes e desastres terríveis, como muito provavelmente vai acontecer. Né? E provavelmente a guerra, sim. Sim. Mas o pano de fundo em que se desenrola o contexto da terceira parte do segredo é mais espiritual do que se pensa. Porque se nos outros as duas outras partes do segredo, a primeira e a segunda, ele fala justamente que a guerra vai acabar, Nossa Senhora revela que a guerra vai acabar, e a segunda parte mostra as almas dos pobres pecadores no inferno. Então, a terceira parte, via de consequência, uma ele fala do mundo, né, da sociedade, do mundo e da guerra, a segunda, do destino final das almas, né, um dos novíssimos, e o terceiro, que seria a igreja, justamente, e que casa justamente com um daqueles vídeos que nós falamos lá atrás, a questão da missa nova, a questão do Concílio Vaticano II, tá bom? Mas continuando, em determinado momento, um rapaz liga e ele fala que ele era se eu não me engano, ele era um seminarista, era um jovem, e que ouviu do padre formador dele, que era um jesuíta, isso nos anos 40, 50 por aí, que o terceiro segredo, a terceira parte do segredo, dizia respeito a uma desorientação diabólica, né? Um papado em desorientação, ou papas em desorientação diabólica. E nesse momento, Malachi Martin ele diz assim, pois é, eu acredito que essa pessoa que falou, esse formador, que falou para você, isso seria a terceira parte do segredo, ele lê o terceiro segredo. Então, com isso aí, o programa de Art Bell realmente mostrou mais um detalhe, né? Mais uma faceta, né? Desse brilhante que Nossa Senhora nos deu para podermos desvendar os tempos futuros. Que uma dessas facetas da terceira parte do segredo diz respeito a um papado em desorientação diabólica. E essa desorientação, né, começou quando? Por que Nossa Senhora pediu para o segredo ser revelado a partir de 1960? E era para ter sido publicado, e não foi. Né? E por que João 23 depois mandou guardar o envelope, selar o envelope do terceiro segredo, dizendo que aquilo não era dirigido a ele como Papa, mas que seria nos tempos futuros? E por que no Concílio Vaticano II, João 23, ele protesta, ele critica aqueles que seriam os profetas de desgraças, né? Os pastorzinhos de Fátima, para eles. Né? Então, já sabemos então que o pano de fundo realmente é a apostasia, um papado ou papas em desorientação diabólica, tá bom? E que realmente isso consta no segredo. Então vamos fazer futuramente um vídeo juntando as peças todas da terceira parte do segredo de Fátima, né? Que inclusive já postei ou em shorts ou alguns vídeos também sobre esse tema, que eu acho que vocês podem fazer uma buscazinha no canal que vocês descobrem muito fácil a terceira parte do segredo, né? Bem, meus queridos, é isso. E muito obrigado para quem sugeriu essa temática. Eu acho que é muito valioso todo aquele que posta
na caixa de mensagens do YouTube um tema que realmente merecia ser destacado aqui. Eu vou ver se eu procuro e provavelmente eu devo encontrar também o link do YouTube com a entrevista de Art Bell ao Padre Malak Martin, né? Padre Malak Martin. E eu acho que é um tema que todos devem tomar conhecimento, procurar realmente se interessar, mas as pessoas muitas vezes dizem, você não pode ser pessimista nem catastrofista. Eu digo não, mas nós estamos vendo o resultado de realmente um caminho em que a iniquidade tomou conta de muitos filhos da igreja e, como dizem, né, a terceira parte do segredo é uma apostasia que vem de cima para baixo, vem do cimo, do cume da igreja. E, infelizmente, nós estamos vendo materializada na sociedade de hoje. Porque se a igreja estivesse bem, a sociedade estaria melhor. Não é? Então é isso. Não quero me delongar mais, vou encerrar por aqui, lembrando que, se possível, meus queridos, acessem os canais do Padre David, para que ele reine, e também do Padre Fábio Calisto, que são maravilhosos. E hoje eu acabei de receber esse livro também muito bom, a história do Padre Gabriel Malagrida, que foi martirizado, acabou de chegar, nem tirei o plástico, e foi martirizado, né, na época do Marquês de Pombal. O CDB primorosamente publicou esse livro, né, que ele fala da questão do terremoto de Lisboa. Você sabe que houve o grave terremoto de Lisboa de 1755, salvo engano, 1755, e que gerou, no dia de Todos os Santos, que gerou realmente um terremoto horrível, um incêndio e depois um tsunami imenso, matou mais de 30, 40 mil pessoas. E algum tempo depois, o padre Gabriel de Malagrida, ele publica dizendo que o que gerou tudo isso foi a ira de Deus, porque as pessoas não estavam mais rezando, não estavam mais sendo fiéis à reta fé católica. Né? Então, é isso. E aí o CDB resolveu publicar, né, esse maravilhoso, né, livro. E ele foi realmente martirizado por justamente denunciar a falta de fé e o ódio que Pombal, que era um maçom, ele direcionava a ordem dos jesuítas, e o pior, direcionou para ele, né? Que foi garroteado, né? Garroteado, e depois teve seu corpo queimado em praça pública. E, no entanto, era um homem que vivia extrema virtude, um mártir da igreja. História do Padre Gabriel Malagrida. Tá bom? Eu recomendo que quem puder adquira, por favor, tá bom? O CDB, eu vou deixar também o link, tá bom? O CDB, como sempre, fazendo um trabalho primoroso. É isso. Uma ótima semana. Ainda estou gravando isso aqui numa segunda-feira. Acredito que vai ser publicado na terça já. E rezem, não esqueçam de rezar. Rezar para se manterem-se livres de todo mal e que os pecados sejam perdoados. Quem sou eu também, tenho muitos meus pecados, minhas misérias. E rezem pelo Brasil, que passa por um momento muito difícil, muito complicado. Tá bom? E só oração. Só oração. A solução dos nossos problemas não é pela via política. Pode ser também. Não é pela via econômica. Pode ser também, mas acima de tudo não é. Acima de tudo é pela fé. E o Brasil, ele tem a vocação católica. Ele tem uma vocação realmente de evangelização, de missão. O Brasil é terra de missão. Desde quando os primeiros portugueses pisaram aqui, principalmente na época do padre José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, para cá. Então vamos pedir pela igreja no Brasil, pela restauração da igreja, e para que Nossa Senhora, né, interceda junto a Jesus, seu divino Filho, para que os grandes castigos que vão se abater sobre o mundo
sejam pelo menos atenuados, porque será muito forte o que vem por aí, tá bom? Pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que seja complacente, mas a mão de Deus vai cair, a mão será pesada, Ele permitirá uma série de coisas que realmente vão nos reorientar, vamos fazer uma correção de curso, tá bom? Meus queridos, um grande abraço a todos, salve Maria, viva Cristo Rei, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Se você gostou do meu conteúdo, curta, compartilhe, comente e inscreva-se. Grande abraço.